Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, aqui viemos nessa segunda-feira, festa da dedicação da Basílica do Latrão, para podermos ouvir o Evangelho de hoje e fazer a reflexão sobre ele. Lembrando que essa festa da dedicação ela é muito importante porque a Igreja do Latrão, né, é a cátedra do nosso Papa, né, é a catedral do Bispo de Roma. Então tem um sentido e um significado muito grande e que, tanto na história da Igreja como no sentido religioso, que a gente vai ouvir também um pouquinho no Evangelho apresentado para nós hoje, que é de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aproximava-se a festa da Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas instalados ali. Então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo, juntamente com os bois e as ovelhas. Esparramou as moedas dos cambistas e revirou suas mesas. E aos vendedores de pombas disse: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. Os discípulos se recordaram do que está escrito: O zelo por tua casa me devora. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: Destruí este santuário e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus então disseram: A construção deste santuário durou 46 anos, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário que é o seu corpo. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se recordaram de que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, nesse evangelho que conhecemos bem, mas que São João coloca, né, dentro do contexto da festa da Páscoa, então é um momento, a gente tem que perceber alguns sinais do texto para poder compreendê-lo melhor. Acontece dentro da proximidade da festa da Páscoa, então no momento em que muitos judeus estão em Jerusalém, porque era da tradição religiosa judaica. Todo judeu maior de 12 anos era praticamente obrigatório a ir ao templo de Jerusalém na festa da Páscoa. Então, havia judeus de todas as regiões, de toda a região de Israel, e assim como também judeus provenientes de outros países. Então, é nesse contexto de muita presença que Jesus começa a realizar a sua missão de mostrar-se como um Messias. Quando Jesus contempla aquela realidade do templo rodeado de cambistas e vendedores, ele pega um chicote. Essa imagem do chicote remete, na mentalidade judaica da época, à expectativa do Messias que viria. Então o povo judeu aguardava, né, a vinda de um Messias, e sabemos disso, mas se representava esse Messias segurando um chicote, de forma que ele iria realmente por fim, né, à exploração, à injustiça, ao domínio do Império Romano, e o povo judeu se tornaria livre. Era uma mentalidade que os judeus tinham, mas que Jesus vem com uma mentalidade diferente. Mas quando Jesus utiliza o chicote, ele está querendo mostrar realmente que o Messias chegou. Por mais que o Messias seja diferente do que os judeus esperavam, mas o Messias está no meio deles. Depois Jesus, então, né, vê ali os vendedores, né, dos bois, as ovelhas, os cambistas, e revirou as mesas, expulsou todo mundo, jogou as moedas, né, pelo chão, porque Jesus se revolta com aquilo que fizeram
com a imagem do templo sagrado. A casa, o templo, deveria ser o lugar de oração. E tornou-se um lugar de comércio, de exploração. Então Jesus, né, lembrando também, para contextualizar um pouquinho mais, né, pela proximidade da festa da Páscoa, o que os cambistas representam? A presença, né, vamos assim dizer, do banco da época, né, os bancários da época, né, porque o povo judeu tinha que fazer a troca para pagar o culto, né, pelos seus pecados, pelo sentido religioso que tinha. Eles não podiam utilizar a moeda do Império Romano, então utilizava a moeda do templo. Por isso a presença dos cambistas. Então, quer dizer, a ligação da religião com os banqueiros da época mostra, né, que os interesses dos religiosos estão muito mais voltados para o enriquecimento, o ganhar dinheiro em cima da fé do povo e, consequentemente, o sumo sacerdote se enriquecia. E a imagem de Deus também foi totalmente distorcida. Por quê? Porque Deus se tornou uma imagem de um juiz, em que as pessoas tinham que pagar para poder comprar o perdão de Deus, para poder comprar a misericórdia de Deus. Então a imagem de Deus também que o templo tinha foi totalmente deturpada. Deus tornou-se distante do povo. E quando Jesus se dirige aos vendedores, né, das pombas, diz: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. Por que as pombas? Porque as pombas eram os animais que a maioria da população, que era pobre, podia comprar. Os ricos compravam aí os bois, os touros e outros animais. Mas o pobre só comprava uma pomba. Então, Jesus se revolta com isso por quê? Porque estão explorando em nome de Deus o povo que já é pobre, que já é sofrido, que já é explorado pela política, pela sociedade de então. E uma religião que se alia ao poder político para também explorar, principalmente o pobre, e se enriquecer, Jesus se indigna com isto. Por isto, essa reação exaltada de Jesus dentro do templo, principalmente com os vendedores das pombas. E a fala de Jesus é importante que a gente observe: não façais da casa de meu pai um mercado. A fala de Jesus nos mostra exatamente que o sentido do templo religioso foi deturpado. E aqui Jesus fala: na casa do meu pai. Então olha Jesus revelando-se como Messias ao utilizar o chicote, mas revela que ele é o Filho de Deus, que Deus é Pai e que, portanto, Jesus é agora o enviado do Pai para manifestar no mundo a presença deste Pai, o amor deste Pai. Jesus é o Filho de Deus que vem realizar a missão que o templo não mais fazia. Jesus nos mostra agora, com a sua presença, uma nova forma de se relacionar com Deus. Ao chamar a Deus de meu Pai, ele não está falando de sentido religioso. Ele está falando de sentido familiar. O templo deve ser a casa da família de Deus. O templo deve propiciar um espaço de irmãos e irmãs, onde todos possamos fazer a experiência de Deus Pai e o seu amor, que Jesus também nos revela ao longo de toda a sua vida. Então, Jesus é forte no novo que ele traz. Ele está rompendo com aquele sistema religioso logo no início da sua missão, segundo o evangelista João. Então, aqui a gente já pode compreender, né, por que começaram a criticar tanto Jesus. Tanto é que os judeus perguntam a Jesus: que sinal você nos mostra para agires assim? E se a gente refletir bem nessa pergunta, a gente percebe o quê? Que eles não estão questionando a atitude de Jesus, mas eles estão questionando com que autoridade, quem lhe deu autoridade para ele fazer aquilo. Então, como se fosse uma credencial, né? Que credencial Jesus tem para fazer aquilo tudo? Então, a pergunta também, ela é
profundamente ideológica e também nos mostra o sentido que tem por trás dela. E aí Jesus responde: destruíste o santuário e levantarei em 3 dias. É claro que aqui sabemos que quando Jesus fala destruíste o santuário, aquele tipo de templo religioso que foi deturpado, alterado, manipulado pelo interesse dos poderosos, dos que querem se enriquecer, não serve mais para Deus. Por isso vai ser destruído. E em 3 dias Jesus, vai levantar-se. Então Jesus aqui referindo-se à sua ressurreição e mostrando depois que o novo templo para a humanidade é o corpo de Jesus, é a vida de Jesus, é o ser de Jesus. Porque nele fazemos a experiência do amor do Pai, nele fazemos a experiência de Deus como Pai, nele nos relacionamos como a família de Deus. Então, é o novo sentido do templo que Jesus oferece para nós. E aí, diante da constatação dos judeus, o templo foi construído em 46 anos, como você vai levantar em 3 dias? Então, é por isso, Jesus está aludindo à sua ressurreição, onde tudo se tornará mais claro para a humanidade. E o texto continua dizendo: depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se recordaram de que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Então, Jesus começou a ensinar, teve ações de rompimento com o templo, mas só quando ele ressuscitou é que os apóstolos, especialmente, puderam compreender realmente o que Jesus quis dizer em reconstruir em 3 dias. Que Jesus é o novo templo das nossas vidas. Porque é em Jesus que fazemos a verdadeira experiência de Deus. É em Jesus que temos a verdadeira experiência de relacionamento com Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nessa festa da dedicação da Basílica do Latrão, que nós celebramos hoje no mundo inteiro, e eu recordei no início do Evangelho, no início dessa reflexão, que é a catedral do bispo de Roma, a Igreja do Latrão, é importante que a gente não se esqueça disso. Hoje temos os templos físicos e que, portanto, estes templos físicos, nós chamamos de igreja, que são as nossas comunidades, elas devem ser sempre um lugar onde a gente possa fazer essa relação que Cristo nos ensina com o Pai. As nossas comunidades devem ser esse lugar visível do Deus vivo, onde a gente faz a experiência de Deus vivo, fazemos a experiência do seu amor de Pai, devemos aprender a viver como irmãos. Então, aquele sentido de templo que Jesus tanto pregou e nos ensinou e instituiu com a sua ressurreição, é o que nós devemos fazer com que as nossas comunidades sejam. Se assim não for, corremos o risco de fazer o templo religioso aquela realidade que Jesus tanto combateu. Então, nesse dia de festa, que a gente possa verdadeiramente celebrar a nossa fé no Cristo vivo, no Deus que é Pai, no Espírito Santo que é derramado sobre nós, sobre a igreja no dia de Pentecostes, sobre nós no dia de batismo, para que a gente possa estar nos empenhando para que a igreja seja esse sinal visível do Deus vivo e do seu amor por todos nós. Não deturpemos o sentido do templo, mas como verdadeiros cristãos, sejamos empenhados naquilo que Cristo também nos ensinou. Então, rezemos pedindo ao Pai essa graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E rezemos também a nossa Mãe Maria, pedindo a sua intercessão por nós, ela que teve a graça de carregar o templo vivo dentro de si e oferecê-lo a todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus sobre nós, as nossas famílias, as nossas comunidades, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa segunda e uma boa semana para vocês.